E vem conferir quais são as 5 piores continuações da Disney. E recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando qual era, na minha opinião, as 5 melhores animações da Disney. E naquele vídeo eu falei que eu iria fazer mais um vídeo falando quais eram, na minha opinião, as 5 piores continuações da Disney. E esse dia chegou e esse vídeo é esse aqui. E bom, antes de começar o vídeo, antes de começar a lista, é bom sempre fazer um destaque. Essa é uma lista pessoal de filmes que eu não acho que são os melhores continuações da Disney. Então, eu recomendo que em vez de você reclame que seu filme está na lista ou que faltou algum, eu recomendo que você deixe nos comentários quais são, na sua opinião, os 5 piores filmes da Disney. Deixando isso claro, vamos à lista. E em quinto lugar dessa lista eu coloco Mulan 2, A Lenda Continua. Bom, em 1998 chegava nos cinemas um filme chamado Mulan. E esse filme, para mim, tem a princesa que resume perfeitamente o que é a era do renascimento da Disney, que é a Mulan. Uma princesa forte, que vai para a aventura, que se preocupa com a família e no final salva a China se tornando uma princesa. É um filme muito bom, com excelentes músicas, excelentes personagens, e Mulan, de 1998, continua sendo um filme excelente até hoje. E aí, com o sucesso que Mulan fez, resolveram fazer uma continuação, e essa continuação saiu em 2004, com a premissa de Mulan e Shang agora estão prontos para casar, mas ainda tem um objetivo antes deles casarem, que é o imperador pediu para Mulan e o Shang levarem as suas 3 filhas para casar com uma outra região, porque os mongols estão voltando, e com os mongols voltando, com um exército tão mais forte, não vai ter solução. A junção de 2 impérios vai fazer com que o exército fique muito mais forte. Com isso tem a volta de velhos personagens para fazer a escolta das princesas e a aventura começa. Bom, esse filme, ele é terrível. E ele é terrível por vários motivos diferentes. A única coisa que eu consigo falar bem desse filme seria alguns pequenos momentos da Mulan e também a primeira música que a Mulan canta. O resto do filme, eu considero ele terrível. Começando com a parte da animação. Como eu falei no vídeo das melhores animações, os filmes da Disney que iriam pra TV, como é feito esse, eles tinham muito menos orçamento. E por ter muito menos orçamento, eles tinham muito menos investimento em animação e em animadores. Eram animadores bem menores da Disney, que cuidavam da área da TV. E isso acaba ficando visível aqui. A animação desse filme é muito feia, muito mal feita. Não tem contraste, não tem um fundo vivo e os personagens parecem que são de massinha, eles não funcionam bem. Os outros filmes que eu coloquei nas melhores continuações, pelo menos a animação tinha um valor um pouquinho melhor. Aqui não. Aqui realmente parece daquela TV, daquele série de TV que é direto pro Disney Channel. A animação não funciona de maneira nenhuma e isso fica visível em toda a sequência do filme que envolve alguma sequência de batalha ou alguma cantoria que não funciona. É tudo muito genérico, é um fundo sem vida, os personagens não têm camada. Então a partir daí a animação não funciona. Tem 2 ou 3 cenas que funcionam em relação à animação que envolvem mais a Mulan. Então isso acaba sendo um problema do filme. E olha que ele está em quinto lugar porque a animação dele é melhor do que as outras que vão chegar aqui. Mas não é uma animação boa. Além disso, você ainda tem um problema do roteiro do filme. Porque, como eu falei, além do filme ter baixo orçamento para animação, ele também tem um baixo orçamento para os roteiristas. Então são roteiristas, muitos deles que acabaram de sair da faculdade de cinema. Então você acaba percebendo erros básicos. Erros na comédia, porque esse filme, a comédia que envolve os 3 ajudantes da Mulan, desde o primeiro filme, você vê que eles não funcionam de maneira nenhuma. Não é uma comédia boa e divertida como funcionava. A dinâmica deles é muito quebrada aqui. Além disso, o maior alívio cômico da Disney, um deles, é o Mushu. E o Mushu é insuportável nesse filme, porque esse filme não criou um bom antagonista. Então o antagonista do filme é o Mushu. É o Mushu tentando separar o Shen da Mulan. E é terrível, porque o Mushu é insuportável, ele não é legal, ele não é divertido, ele não cria nenhum momento carismático como ele tem no primeiro filme. Ele é o que faz um dos motivos da Mulan 1 ser tão bom. Aqui ele estraga o filme. Então isso volta a outro ponto. Além de ele ser um antagonista, os antagonistas que são os mongols pouco aparecem e quando aparecem são jogados fora. O filme não tem um vilão, o roteiro não consegue dar um medo e um problema pro filme real. Então tudo isso acaba virando um problema em relação aos personagens. E você tem 2 problemas, ainda em relação ao personagem, que envolve principalmente o Shang e a Mulan.
O Shang, ele tem que se descontrolar e não ser um capitão controlado, porque o filme não tem um antagonista, então as escolhas dele são bem duvidosas, não faz sentido, e o pior, a Mulan. As escolhas que a Mulan fazem nesse filme não condizem com a Mulan do primeiro filme. Para darem camada pro filme, para dar um dinamismo, fazem com que a personagem como um todo tenha atitudes que não fazem sentido com a Mulan do primeiro filme e criam incoerências. Então é muito ruim nessa parte também. Então o roteiro não funciona de maneira nenhuma. E por isso que ele está em quinto lugar nessa lista, porque apesar de tudo isso que eu mencionei, ele ainda consegue ter alguns momentos. Ele tem pelo menos uma música boa, ele tem alguns momentos da Mulan que vale a pena, tem um momento no sacrifício do Shang que vale a pena, tem uma cena ou outra que funciona, e também, esqueci de falar, mas tem que falar, o romance desse filme é uma das piores coisas que a Disney já fez, porque a relação das princesas com os guerreiros é muito mal feito. A forma como elas se apaixonam, a forma como elas querem fugir não faz sentido nenhum. Então, sem contar que o roteiro tem algumas escolhas narrativas que você fica de boca aberta de quem teve aquela ideia e quem aprovou aquilo. Mas como eu falei, ela ainda fica em quinto lugar porque eu ainda consigo achar uma coisa ou outra positiva. Porque ainda tem um ponto ou outro do filme que você ainda consegue aceitar, mas o filme é um desastre. E em quarto lugar dessa lista eu coloco Aladdin, O Retorno de Jafar. Para quem não sabe, Aladdin lançou em 1992 e ele foi um extremo sucesso da Disney. Logo depois, em 1994, eles lançaram uma continuação chamada Aladdin, O Retorno de Jafar, que foi lançado principalmente porque uma série de TV do Aladdin iria sair. Tanto que o final do filme é o Aladdin falando que quer conhecer o mundo e a série seria o Aladdin indo para vários lugares, conhecendo vários pontos do mundo. E depois ainda teve, em 1996, o filme Aladdin e os 40 Ladrões, que é o filme mais conhecido. Bom, o Retorno de Jafar tinha tudo para dar certo. É uma continuação de um clássico da Disney, é um filme que está preparando para uma série, você tem o Retorno do Jafar. Tudo poderia ser bem feito, mas não é. Porque o que acaba acontecendo? O filme, da primeira cena à última, você acaba percebendo todos os problemas que esse filme tem. E começando por um dos pontos melhores do primeiro filme, que é o gênio. Para quem não sabe, do primeiro pro terceiro filme, nesse segundo, o Robin Williams, ele não iria fazer o gênio. E pra ele não querer fazer o gênio, colocaram outra pessoa para dublar. E isso não tem problema, para nós no Brasil não faz tanta diferença. Mas por causa disso, o filme tirou muito do espaço do gênio no segundo filme, porque não tinha o Robin Williams. E um dos pontos importantes do filme, que é o gênio, acaba virando um problema narrativo, porque você tem o Jafar, que é um grande gênio, e o gênio em si, ele acaba sendo jogado de lado, ele acaba não funcionando. Outro problema é como as conveniências de roteiro são feitas aqui. A primeira cena do Aladdin roubando as pessoas, roubando os ladrões, não faz sentido nenhum e não são coerentes e nunca é voltado a ser discutido. A forma como eles discutem a Jasmine no filme e também toda a parte que envolve o castelo também me incomoda bastante, porque essa é outra coisa que a gente gostaria de ver no segundo filme do Aladdin. Ver como ele é agora como rei, como a parte de império dele, a parte política. Mesmo que a Disney não entrasse muito nesse ponto, seria legal ver ele nessa nova cargo que ele tem. Porque o primeiro filme ele fica inteiro ali na parte dele ser um pobre até virar um rei. E é quando você vê aqui, você acaba percebendo que eles não vão para esse lado. Eles focam no Aladdin, que é do primeiro filme. Parece que eles querem sempre retomar um sentimento nostálgico de um público que acaba não funcionando. Então esse é outro fator que faz com que essa continuação não funcione. O Aladdin, a Jasmine e os personagens. Todos estão muito mais burros e mais do que isso, nenhum deles acaba funcionando em tela. O Aladdin não funciona, as escolhas do Aladdin, como ele foi escrito, parece um outro personagem. A Jasmine só tá lá porque ela é a Jasmine, porque o roteiro não sabe como utilizar a personagem e quando utiliza de uma forma bizarra. E ainda por cima, você ainda tem o Jafar. O Jafar é um excelente vilão no primeiro filme. É um dos grandes vilões da Disney. Aqui, ele também tem atitudes muito idiotas. Como, por exemplo, quando ele acaba se fingindo que é a Jasmine, e logo depois ele acaba mostrando o rosto dele na frente dos guardas. Só que ninguém percebe. E existem esses momentos no filme que você vê que não funciona. Então é uma repetição do que eu falei da Mulan. Começando com o roteirista. O roteirista aqui não sabe quem são os personagens e realmente não sabe como escrever eles. Sabe o que parece o roteiro de Aladdin e o Retorno de Jafar? Ele parece um roteiro que ele já estava pronto
E depois disso, foram reescrevendo e colocando os personagens de Aladdin lá no meio. Ah, um gênio malvado é o Jafar. Ah, o principal é o Aladdin. E foram colocando os personagens, porque nenhum deles acaba sendo condizente com o que eles eram no primeiro filme. Nenhum deles acaba sendo personagens que realmente representam o que eles eram no primeiro filme. Não estragam os personagens, mas as atitudes deles não são condizentes em nenhum sentido. Desde a atitude em relação ao que eles fazem, porque o Aladdin parece muito mais burro, a Jasmine parece que não tem aquela liderança, aquele poder que ela tinha no primeiro filme. Então, a partir daí, tudo acaba desmoronando. Além disso, o filme ainda tem uma sequência de músicas terríveis. As músicas do Iago são terríveis e as que são... Todas que envolvem o filme como um todo são horríveis, mas as do Iago são terríveis no nível que você acaba ficando sem vontade de ouvir, porque a voz não é muito boa e a música do Iago não funciona porque querem dar uma redenção para um personagem que não merecia redenção, e como a redenção é feita não funciona de maneira nenhuma. Então, de novo, é um filme que ele, em questão de roteiro, ele realmente é um terror. Ele não estraga totalmente os personagens, mas ele realmente é um roteiro que ele acaba desafiando a sua inteligência. Então isso acaba incomodando. Então a parte de roteiro não funciona, a parte da trilha sonora não funciona de maneira nenhuma, e você ainda tem de novo a parte da animação. Se eu falei que a animação de Mulan é ruim, a animação desse filme é muito pior. Aladdin, o Retorno de Jafar, faz com que Mulan 2, A Lenda Continue, parece uma ótima animação da Disney. Porque existem alguns quadros, algumas cenas, alguns momentos que é bizarro de se assistir. A proporção dos personagens em relação corporal é bizarro. A parte dos cenários é bizarro. As cores escolhidas para algumas cenas não faz sentido, como uma água verde, ou como, por exemplo, uma parte toda azul, que você vê que não combina com o cenário. Realmente falta textura, falta algo que incomoda. O Retorno de Jafar é aquele filme que ele é um desrespeito para quem está assistindo, tanto com os personagens, como com os fãs, como para quem gosta de umas boas trilhas sonoras da Disney, como com a animação. Esse é aquele filme que ele consegue ser pior que a série animada que saiu depois, para você ter uma noção. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco o filme Atlantis 2, O Retorno de Milo, lançado em 2003. Bom, em 2001 lançou o filme Atlantis, O Reino Perdido. Um filme que é muito bonito, muito interessante, mas é um daqueles filmes esquecidos da Disney, que tem uma qualidade técnica alta, mas por na época as pessoas estarem querendo muito mais assistir o filme 3D da Pixar do que os 2D da Disney, ele acabou sendo jogado de lado e as pessoas quase não conhecem ou quase não revisitam esse filme. Mas ele é muito bom e muito interessante. Mas nesse período, era um período onde o VHS estava no auge. Logo depois dos anos 90, esse era o período que mais estava dando lucro. Então, a Disney queria pegar os seus clássicos ou filmes conhecidos para poder fazer continuações ou fazer séries para TV. E a partir daí, em 2003, eles colocam Atlantis 2, O Retorno de Milo, como uma boa opção. E não é. O filme, ele é pior do que os que eu mencionei até agora, porque além de ter os problemas que os outros filmes têm, que seria a ideia de um roteiro terrível e de uma animação péssima, que eu vou falar mais pra frente, ele tem um problema extra, que é o formato que resolveram fazer esse filme. Esse filme, ele tem um formato episódico. O que isso quer dizer? Ele não é um filme que ele tem começo, meio e fim numa história. Não, eles são pequenas histórias, pequenos episódios. Visivelmente, era a Disney fazendo uma aposta para ver se Atlantis poderia ser uma série de TV. É dividido em 3 episódios dentro do próprio filme. E isso acaba não funcionando de maneira nenhuma. E não é que eu acho essa estratégia ruim. Afinal, tem um filme chamado Tarzan e Jane, que eu gosto dessa ideia. Eles fazem a mesma coisa que esse filme faz. Colocam 4 episódios dentro de um filme e chamam de Tarzan e Jane. Mas quando você assiste, são episódios legais. Nem todos são legais, mas tem alguns legais. Como o do amigo da Jane que vem da Inglaterra conhecer ela. Esse episódio é bom. Então, tem o episódio das Panteras. Então, tem coisas interessantes ali para vender uma série do Tarzan que depois aconteceu. Quando você pensa aqui envolvendo Atlantis, não funciona porque os episódios são muito ruins. Eles são muito mal feitos. A ideia até que é boa. O conceito do filme, ele é interessante. Vamos pegar Atlantis e vamos fazer com que esses personagens vão atrás de outros reinos perdidos, além de Atlantis. Isso é legal, mas como é trabalhado, como é executado, é
terrível. E o pior, algum dos melhores elementos de Atlantis, que é a Kida, é jogada de lado, ela não é bem trabalhada, não é bem desenvolvida. O Milos vira um idiota pro filme poder funcionar. Então esse é o problema. É como se fossem 3 episódios de 20 minutos, e cada um, 3, 4 episódios de 20 minutos, e cada um parecesse que tem 1h30 de tão chato e tão arrastado que cada episódio é. A história não é bem apresentada, não é bem trabalhada e não exploram aquele lugar. Porque qual que é a ideia boa do primeiro Atlantis? Eles colocam uma parte mística, uma parte que a gente fica pensando, será que Atlantis realmente existe? Como é a cultura? Como é a religião? Como é a fauna? Como é a flora? Nesse segundo filme, eles pegam várias coisas interessantes e místicas e jogam como se fosse qualquer coisa. Não querendo comparar porque é muito melhor, mas uma série do Scooby-Doo faz isso melhor. Eles pegam fantasmas que não existem e exploram a ideia do personagem muito melhor do que Atlantis 2 planeja. Então a parte de episódico não funciona. É chato, é desinteressante. Se me desse uma proposta depois de ver o filme, eu fosse um executivo da Disney, eu jamais aceitaria que tivesse uma série animada, porque o filme é terrível. Se ainda não tem a parte da trilha sonora, porque Atlantis não tem, mas a trilha sonora de Atlantis 1 ainda é mais épica em relação a como a parte instrumental funciona. Aqui ela é terrível, aqui ela não funciona, aqui ela é genérica, a animação é péssima, é pior que os outros filmes que eu falei até agora, até porque no formato de série você vê que nada funciona, e olha que é mais humano, era para ser mais fácil fazer aqui em relação a como eles trabalham tudo, usam muito mais o conceito de partes de navegação, o vestimento, e não conseguem acertar de forma nenhuma. Ainda você tem a parte narrativa que é terrível, os personagens secundários não são bem trabalhados, não são bem desenvolvidos, e o Milo se prova, nessa continuação, um péssimo protagonista que não tem carisma para carregar uma série. A Kida poderia ter, ela é mal utilizada. E por isso que merece terceiro lugar nessa lista. Porque além dela, na parte técnica, que é a animação terrível, que é a parte da trilha sonora que não funciona, a parte da animação que não funciona, se ainda tem a parte de roteiro que não funciona, igual aos outros filmes, mas com plus. Esse não pode nem ser considerado um filme, porque eles venderam como um filme o que era para ser uma proposta para uma série de TV. E de novo, essa ideia não poderia ser ruim. Tarzan e Jane já provou isso, mas também provaram o outro lado, o que não deve ser feito. E em segundo lugar dessa lista eu coloco O Corcunda de Notre Dame 2, O Segredo do Sino, lançado em 2002. Em 1996 chegava nos cinemas o filme O Corcunda de Notre Dame. E esse é um filme que ele funciona muito mais para adulto do que para criança, isso é bem verdade. Porque o filme é muito pesado, ele é muito bruto, ele é um filme que ele tem uma ideia, um conceito por trás, apesar de ser muito interessante, uma trilha linda, um excelente personagem como Quasimodo e também a Esmeralda, e o Frollo, seu melhor vilão da Disney na minha opinião, o mais terrível. Ele é um filme muito pesado para criança, tem que ser admitido. E quando você lança uma continuação, você imagina para onde ela vai. Então eu acho que esse é o primeiro fator que eu coloco sobre O Corcunda de Notre Dame 2. Para que uma continuação? Esse é o primeiro ponto principal do filme. Por que você fez uma continuação de O Corcunda de Notre Dame? Não porque não é legal o universo, mas a história é tão fechadinha no primeiro filme, é o famoso, e tivemos um feliz para sempre, depois de toda aquela catástrofe. Realmente você quer ver uma continuação de como ficou a França? Não faz muito sentido. Então esse é o primeiro motivo. Para que você está fazendo uma continuação? Porque todos os filmes que eu mencionei até agora, eles ainda tinham potencial de fazer continuação. Você ainda consegue imaginar continuações a partir do primeiro filme. Esse não faz sentido ter continuação. Ela nem encaixa no que o universo de Corcunda de Notre Dame apresenta. Então esse é o primeiro fator. Mas a gente fizeram o filme. E esse filme tem 2 fatores que eu gosto nele. O primeiro é o Quasimodo. O Quasimodo, ele continua sendo um personagem muito carismático. E ele faz com que o filme não seja a pior coisa do mundo. A outra coisa é o filho da Esmeralda, que apesar de ter atitudes burras ao longo do filme, você aceita porque ele é uma criança. E a partir daí a relação dele com o Quasimodo é muito legal, é muito bonita e muito interessante de se ver. E o filme acaba coisas boas por aí. Bom, ele reforça tudo que eu mencionei até agora e eu vou repetir até o último filme. Animação terrível e roteiro péssimo. Mas nesse filme, o roteiro consegue ser pior ainda. A animação é muito mal feita. Ela não faz sentido nenhum. A animação, ela realmente é ruim. Ela é daquela qualidade pior do que aquela série do Hércules que já tinha uma qualidade que não era das melhores. Ela é realmente um filme com uma qualidade muito abaixo. Não tem textura e a França pode ser qualquer cidade do mundo. Não
faz sentido a animação como ela é feita. O primeiro filme ele dá uma alma, uma vida para a França. A primeira cena de Corcunda de Notre Dame, que é a primeira música que tocam os sinos de Notre Dame, ela é de arrepiar até hoje quando eu assisto, pela beleza e como representa a França. Aqui nesse segundo filme, essa França ela poderia ser qualquer cidade. Podia ser uma cidade aqui do Brasil que você ia acreditar, porque não parece a França, não mostra a beleza e não mostra o que deveria ser. Então esse é o primeiro problema. A animação é muito ruim. A Esmeralda e todo mundo que está em volta dela não faz sentido. A forma como trabalham os personagens secundários não faz sentido em questão de visual. Então isso incomoda. A animação é muito ruim. E olha que o Corcunda de Notre Dame poderia focar mais em detalhes, porque esse é o fator do primeiro filme. O que faz ele ser tão pesado é a animação mais pesada que ele tem. Porque a trilha sonora é muito forte, ela bate forte, mas mais do que isso. Você ainda tem o fator da estética visual de Notre Dame. E de todo lugar à sua volta ele é muito vivo. Aqui não tem isso. E isso já tira muito do peso. Numa animação terrível em questão de visual de personagem. Todos são mal desenhados. Todos são mal feitos. Quando uma personagem olha pro Quasimodo e ela se assusta por causa da aparência dele, porque continua com essa ideia, eu também tenho meu susto quando eu vi os outros personagens pela primeira vez, porque se o Quasimodo tá ruim pra eles, pra mim todo mundo tá ruim como o Quasimodo. Talvez a Esmeralda não, mas o resto está. Então a animação já tira você do filme. Mas a animação, ela nem é a pior coisa do filme, porque tem coisas muito piores, como as músicas cantadas. Tem algumas músicas no filme, nenhuma funciona, nenhuma é bem feita, nenhuma é condizente com o universo de Corcunda de Notre Dame, nenhuma é especial, todas são genéricas e algumas até acabam irritando. E aí a gente chega na pior parte do filme, que é o roteiro. Bom, começando com os personagens. A forma como eles tratam os personagens aqui não faz sentido nenhum. Começando com a Esmeralda. A Esmeralda, ela quase não tem função no filme. A Esmeralda tem praticamente 3 cenas no filme. Ela tem fala. Uma delas dá uma incoerência com a personagem em si, da forma como ela trata o Quasimodo, é de incomodar. As outras, ela fala um argumento aqui, um ali, e o resto ela faz caras e bocas. A Esmeralda, ela é quebrada nesse filme na forma de como o roteiro trabalha ela. Eles praticamente colocam 2 cenas da personagem e elas são cenas que não fazem sentido com a personagem em si. Outras cenas que não fazem sentido é como o Quasimodo acaba caindo na conversa da personagem que acaba tentando conquistar ela. Porque a personagem, a forma como ela se apresenta pelo Quasimodo não faz sentido nenhum. Ainda por cima, se ainda tem alguns personagens que têm atitudes que são incondizentes, que não fazem sentido com o primeiro filme, como alguns personagens falam mal de ciganas, e no primeiro filme eles não têm essa ligação tão brava com ciganas. Outro personagem são as gárgulas, que estão insuportáveis nesse filme. Então esse filme, em questão de personagens, eles estragam todos os personagens, menos o Quasimodo. E aí você ainda tem o vilão do filme. Esse vilão do filme é um dos piores vilões que a Disney já construiu. Ele é um vilão que visualmente ele não funciona, e mais do que isso, ele é um vilão que ele tem uma estratégia de usar mágica, que também não é mágica, fica meio incoerente com o filme. Então os personagens não fazem sentido com o antagonista péssimo. E aí você entra em outro fator do filme, que seria o roteiro. Tem algumas conveniências de roteiro que você assistindo o filme você quer arrancar os seus cabelos. Eu quase não tenho cabelo e eu quis arrancar os meus cabelos pra você ter uma noção de como esse filme é feito, como esse filme ele não faz sentido. Quando ele rouba o sino, o plano dele roubar o sino não faz sentido, o final do filme não faz sentido, a escolha final não faz sentido, e então é um filme que ele é terrível. E o pior, ele é um filme chato, ele é um filme arrastado, ele é um filme enrolado, ele é um filme que às 1 hora e pouco ele tem, parecem 5, de tão chato que ele é. E por tudo isso que eu falei, ele merece segundo lugar dessa lista. E ele só merece segundo porque o Quasimodo e o filho da Esmeralda ainda estão legais no filme. E em primeiro lugar dessa lista eu coloco Pocahontas 2, Uma Jornada para o Novo Mundo. Bom, o primeiro Pocahontas foi um dos filmes mais aguardados da Disney quando ele foi lançado. Ele foi tão aguardado que na época ele foi até concorrido com o Rei Leão. A Disney colocou seus melhores animadores naquele ano para animar Pocahontas porque acharam que ia ser um filme melhor que Rei Leão naquela época. Infelizmente a história diz o que aconteceu. Rei Leão virou um dos maiores clássicos da Disney e Pocahontas virou um filme que não é tão amado assim. E aí o filme saiu. E hoje em dia, se você
você reassistiu o primeiro Pocahontas, você já consegue perceber que ele tem alguns problemas se você realmente quiser analisar. Problemas em relação narrativos, a mensagem, como ele é trabalhado. Pocahontas é um filme bem errado hoje em dia e eu posso até falar um vídeo sobre isso. Continua sendo um clássico Disney, continua tendo pontos muito positivos, mas ele é um filme que se você rever hoje em dia, você vai perceber que ele tem algumas mensagens, algumas ideias que já não funcionam mais tão bem. Então, se o primeiro filme, que já é um clássico, não funciona tão bem, imagina uma continuação. E bom, eles resolveram fazer essa continuação. Pocahontas, Uma Jornada ao Novo Mundo, é um filme que ele conseguiu ganhar, na minha opinião, de Corcunda de Notre Dame 2. E ele conseguiu porque ele junta tudo que eu mencionei até agora num nível a mais. Da parte da animação, passando pela parte narrativa, passando pela trilha sonora, até chegando à forma como eles tratam os personagens. Porque quando você pensa na história de Pocahontas 2, você pensa a mesma coisa do Corcunda de Notre Dame. Pra quê? Por que você vai contar a história de Pocahontas 2? E não é porque não mereça contar. Você pode contar, mas por que você vai querer contar essa história? Qual é o motivo dessa história existir? E pra mim, o motivo inicial já é bem idiota. A Pocahontas sair da parte dela pra ir pra Inglaterra não é uma ideia tão interessante. Não é uma ideia interessante quando você vê o pôster, não é uma ideia interessante quando você lê a sinopse, e quando você vê o filme e você vê a desculpa que dão pra Pocahontas ir pra Inglaterra, você se sente mais idiota ainda. Porque realmente, quem teve essa ideia e como ela foi executada? Então esse é o primeiro problema. A ideia do filme existir não é boa. Ela não é condizente, ela não funciona de maneira nenhuma. Mas tudo bem, o filme existe. E a gente começa falando da animação. E a animação, ela tem um problema grave aqui por boa parte do filme, que é ela ser muito colorida. E por que isso é um problema? Eu vou explicar. Quando você tem uma animação que ela se passa mais no escuro, você acaba conseguindo, através de recursos, enganar bem na animação, para ter que usar menos recurso e até enganar na parte técnica. Parece que aquele ruim não está tão ruim. Quando você tem muitas partes coloridas, isso acaba virando um problema, porque você tem que usar mais recurso. E esse recurso acaba ficando visível aqui que não funciona. Como, por exemplo, a sequência inicial da Pocahontas. A primeira vez que ela aparece, onde ela está brincando na neve. Essa sequência, ela é terrível. A neve, ela é uma das piores neves que eu já vi. Fazia tempo que eu não via uma animação tão ruim nesse ponto da neve. Porque fazia muito tempo que eu não via esse filme também. Ainda bem, eu assisti poucas vezes ele na minha vida. Mas é uma animação muito ruim, a da neve. E quando você vai pra Inglaterra, aquela Inglaterra, ela parece uma Inglaterra morta. Não existem pessoas nas ruas, não existem pessoas nos bairros, os castelos são vazios. E além de ser vazio de pessoas para ter menos gasto na animação, eles são salas pequenas e depois são salas grandes, porque realmente não tem um nível, o animador não tinha um nível de perspectiva de como funciona um lugar. Realmente é terrível, é a pior animação de todas essas aqui, porque ele não funciona em cenas básicas, não funciona em cenas grandes, ele simplesmente não funciona. É uma sequência da neve que não funciona, é uma sequência mais verde que não funciona, é uma sequência da Inglaterra que não funciona, quartos simples não funcionam e até, de novo, os personagens não são bem feitos em relação à animação. E de todos esses aqui que eu mencionei, as sequências de batalha aqui parecem sequências feitas na escola. Sabe quando tem aquela sequência de teatro na escola infantil e as crianças usam aquelas espadas plástico para brigar? Parece isso aqui, a sequência de ação, de tão mal feitas, de tão mal coreografadas que elas têm. São sequências de ação que você fica de boca aberta de quem conseguiu coreografar aquilo. Os navios parecem falsos, as lutas parecem falsas e nada funciona. E olha que, de novo, Pocahontas 1 tem vários problemas, mas a animação é de alto nível. Se você assistir Pocahontas 1 e em seguida assistir o 2, eu sei que é covardia fazer essa comparação, mas eu acho que você vai achar que você está vendo um outro filme que não é Pocahontas, porque realmente a animação de cenário, de profundidade, de fundos mortos, tudo aqui é terrível na animação. Desde a parte do cenário, a personagem, a sequência de ação, as personagens, a Pocahontas ainda tem um pouquinho mais de detalhamento. Agora, o John e os outros personagens são muito mal animados. Realmente é uma animação terrível, a pior de todas essas. Como é possível alguém ter aprovado isso? Se fosse para uma série de TV, você já acharia ruim. Para um filme é pior ainda. Então você já tem uma história que não faz sentido existir, com uma animação que a cada cena que passa, você fica a boca aberta de como é feito. Sabe quando você assiste aqueles filmes antigos, ou até mais novos, do King Kong, que em cada sequência parece que o gorila tá maior? Então você pensa que ele é gigante, então você pensa que ele é um pouco menor, ia sem coerência? Então aqui acontece isso com personagens humanos. É realmente bizarro como eles fazem isso. Mas então, já tem dois fatores que são terríveis. A gente vai pro terceiro fator, que é a parte dos personagens.
Primeiro, a Pocahontas. A forma como ela é escrita incomoda. A forma como ela é trabalhada me incomoda mais ainda. A conclusão dela me incomoda mais ainda. Nada dessa personagem funciona. A trama de triângulo amoroso, eu não quero assistir o filme da Pocahontas para realmente ver um triângulo amoroso. Claro, a parte do romance é importante no primeiro filme, mas quando você pensa nesse segundo filme, a Pocahontas poderia ser alguém que ia chegar na Inglaterra para mostrar a importância do povo dela, para mostrar como que o povo da Pocahontas ele é humanizado até mais do que aqueles humanos que se acham inteligentes por ter uma tecnologia melhor. Seria uma mensagem forte, importante, relevante, mas não, a forma como a Pocahontas é escrita nesse filme parece que é alguém que larga tudo, a família, a tribo, o que ela ama, simplesmente porque um cara quer. Isso é terrível, a forma como escreve a Pocahontas. Inclusive, tem uma sequência que eu nem gosto de falar, porque eu acho ela um desrespeito, mas a sequência do pó de arroz, que ela coloca um pó de arroz na cara, é horrível. A cena que ela beija um cara e depois fala que tá apaixonada por outro, é terrível. Realmente, tratam a Pocahontas como se fosse uma personagem sem personalidade. E tudo que a Pocahontas mais tem no primeiro filme é personalidade. A forma como ela briga, a forma como ela luta pela sua família, pela sua natureza, pelos seus ancestrais, tudo é incrível e aqui não funciona. E os outros personagens secundários são mais do que genéricos, são esquecíveis. Ainda por cima, ainda tem o vilão, que é a volta do primeiro filme, mas ele também tá horrível, como ele foi escrito, as desculpas que dá pra ele tá bem são terríveis, e você ainda tem o roteiro. O roteiro do filme, a história, como ela é escrita, como ela é desenvolvida, é péssima, as desculpas de roteiro são péssimas, a parte da facilitação de roteiro é horrível, então tudo no que envolve esse filme é péssimo. Ele tá na frente do Corcunda de Notre Dame, porque o Corcunda de Notre Dame é aquele filme horrível, você termina indignado com ele, mas é só isso, você encontra algo bom ali no fundo. A Pocahontas 2 é um filme que você termina indignado, incomodado e até desrespeitado para quem gosta do primeiro filme ou para quem gosta do universo de Pocahontas. Porque além disso, o filme ainda tem trilha sonora que canta algumas músicas que tentam copiar as músicas do primeiro filme que também não funcionam. Realmente, Pocahontas 2 para mim é o pior filme da Disney, porque eu não consigo encontrar um ponto positivo nele. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é a pior continuação da Disney na sua opinião? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.